Gente, então, eu acompanhei o 11 de setembro pela televisão, pelas revistas e até a investigação naquela época, porque quando aconteceu o atentado, logo a polícia de Nova York já abriu uma investigação para saber. E olha, eu montei uma cronologia para essa semana e eu vou começar a apresentar ela hoje e vou terminar de apresentar ela no sábado. Que é essa cronologia? É o seguinte: primeiro, 11 de setembro, quando os terroristas decidiram fazer 11 de setembro, eles pegaram pessoas que, na verdade, era considerado de classe média alta para pessoas poderosas de rica. Porque ninguém desses terroristas que ia fazer 11 de setembro, ninguém ia ser maluco de fazer um ataque como esse daí, dessa magnitude importante para eles. Ninguém desses terroristas ia ser maluco a ponto de fazer um ataque desse daí sem sem pegar pessoas, levantar suspeita. E quando eles sequestraram os aviões aquela vez lá, o sequestro dos aviões, eles usaram de tudo. Só que a arma principal foi canivete. Não usaram, por causa que ninguém podia entrar com arma de fogo dentro dos aeroportos. Então usaram o canivete, eles colocaram o canivete no pescoço dos pilotos e fizeram eles arremeter até 11 de setembro. E foi um atentado muito, muito, muito comentado nesses últimos anos. Houve muito comentário porque 11 de setembro não foi um ataque único. A Al-Qaeda sempre agiu às sombras dos Estados Unidos. E quando eles falam, cito as sombras, na verdade, com tudo concluído, quando eu assisti 11 de setembro, logo, logo, logo eu comecei a imaginar já um pouco do que aconteceu. E sou sincero, dizer que de muitos envolvidos, quase nenhum dos principais tiveram uma pena capital e eu vou explicar o porquê. Uns morreram durante a invasão americana no Afeganistão, chamada da Guerra ao Terror, que ainda vou falar ainda essa semana. E outros morreram até inclusive de outras formas até. Então, até hoje não tem ninguém que que cooperou com os Estados Unidos, que entregou alguém. Há um mentor preso na base de Guantánamo, e ainda para começar, essa base virou polêmica porque há uns anos atrás tinha uma história de que os Estados Unidos, tanto nessa base de Guantánamo, quanto em a prisão de Abu Ghraib no Iraque, eles começaram a torturar presos para arrancar informação sobre o 11 de setembro. E há um mentor só que está preso nessa base de Guantánamo. Há um mentor. E eu não sei até onde foi o julgamento das pessoas, por causa que umas até pegaram até prisão perpétua por cada crime que cometeu, por causa que o crime foi dentro do solo americano. E a outras até pegaram pena de morte, inclusive até. E logo, 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 a versão que salta dos acontecimentos, na verdade, é que 11 de setembro, para os Estados Unidos,
foi quase que uma facada no meio do peito. E eu vou explicar por que foi uma facada no meio do peito. Lembre-se que todo ataque dentro de um solo, de um país, o país fica manchado por resto da vida. Mesmo que se passe milhões de anos, o 11 de setembro ele vai ser lembrado como o ataque que manchou os Estados Unidos. Por que manchou? Manchou porque, na verdade, os Estados Unidos não estavam preparados por uma catástrofe dessa daí, desse tamanho. Que eu falei que 11 de setembro, como que ocorreu nos Estados Unidos, o lá ocorreu na Espanha em 11 de março, só acontece de 100 anos. Então, ou seja, daqui a 100 anos, os Estados Unidos pode ser atacado violentamente de novo com tanto de número de mortos. Em 1945 foi aquela base lá de Pearl Harbor, em Honolulu. E ataque esse que o Japão pagou um preço muito caro. Em 11 de setembro de 2001 foi 11 de setembro. E ataque esse que o Afeganistão pagou muito caro por esse ataque. Então, a cada país que decidiram atacar os Estados Unidos nesses últimos anos, pagaram um preço caro demais. Se voltaram contra o povo americano. E já sabe, né? Duas guerras. Uma guerra ao terror. Não sei se necessária para os Estados Unidos. Porque o ano passado, depois da retirada das tropas americanas, o terror tomou poder de novo no Afeganistão. Estavam só esperando só os Estados Unidos rapar o pé para tomar o poder. E a guerra do Iraque, que foi feita quase que baseado num relatório mentiroso, uma mentira, para acontecer essa guerra do Iraque, porque não vou dizer que não era necessário. Eu acho que quando limparam o Iraque, tiraram do poder o Saddam Hussein, logo me faz crer que simplesmente os Estados Unidos é culpado por muitas coisas que está acontecendo dentro de solo americano. Essas espionagem, esse jogo dos Estados Unidos, esse negócio de manter detalhe, eu ainda vou comentar ainda sobre a suposta morte do Osama Bin Laden, por que eles não divulgam muito mais informação? Deveria contar, porque isso é de um interesse do povo americano. Não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar, não tem nem o que simplesmente comentar. Mas é isso daí. O vídeo de hoje é isso daí. E eu fico por aqui. De quarta-feira até sábado vai ter mais. Semana que vem já vai ter um outro assunto já. E é isso daí. 11 de setembro é muito extenso, tem muitas informações. Boa noite.